trabalhamos há muitos anos. Melhor não falar, né? Não dá datas, né? Deixa para lá, né? Então, durante aquele período que nós trabalhamos juntas, eu lecionava história, né? A minha formação é história, então, como você disse muito bem, eu sou professora. Sou e tenho orgulho de ser professora, gosto muito da minha profissão. Tenho saudade de dar aula de história, porque gostava muito, muito de trabalhar a história, mas a vida me levou por outros caminhos e eu acabei me efetivando numa escola de educação infantil no município, na época ainda quando o município pertencia à Colatina, em 95, né, tem bastante tempo. E eu estou na mesma creche já há 25 anos. Então, assim, essa trajetória de escrita aconteceu, na verdade, né? Desde que eu entrei na escola, eu sempre tive uma fascinação pelos livros. É uma coisa que eu sempre tive desde criança. Embora na minha casa não tivesse muitos livros, né? Era uma coisa que na época os meus pais não tinham hábito de leitura, mas eu achava os livros assim fascinantes. Então, desde então, fui para a escola e sempre buscava os livros e devorava os livros, né, de histórias infantis na época. E aí, depois, o tempo foi passando e os professores incentivando a leitura, né, no Santos Pinto. A Poliana conhece muito bem a Márcia Cobo, professora de literatura, né, de português e literatura, e a Márcia sempre foi uma incentivadora da leitura, né, muito. E aí eu me lembro que ela incentivava bastante a literatura brasileira, né? E aí eu comecei a ler os livros da literatura brasileira na época, fazia ensino médio, e aí foi assim, fui mergulhando da leitura. E aí, assim, eu acho, gostava muito de ler revistas, qualquer tipo de gênero literário, digamos assim, né? E eu acredito, tenho certeza que o fato de eu gostar de escrever e de ter uma certa facilidade com a escrita vem do hábito de ler, né? São longos anos de leitura, né? Não é uma coisa assim, eu comecei a ler outro dia. Não, na verdade, eu sempre gostei e isso faz parte da minha vida. Algumas pessoas até brincam comigo e falam assim: como é que você consegue ler com tanta coisa para fazer? Porque o que a gente vê hoje, Poliana, e também digo isso para vocês, alunos, nós vemos muito professores que não leem. Vejo isso no meu meio de trabalho, principalmente na educação, às vezes se acomoda um pouco com essa questão da leitura, né? Porque se torna muito rotineiro aquele trabalho na creche, né? Do cuidar da criança. E aí agora a BNCC ela vem buscar, vem puxar a nossa orelha nesse sentido, porque a gente está tendo que se informar, está tendo que ler. E aí o que eu estou vendo, né? O ano passado nós tivemos que fazer vários cursos online sobre a BNCC, inclusive sobre a escrita, né, como trabalhar a escrita com as crianças, né? E aí eu vi muitos professores se queixando como que é difícil. E para mim não foi nem um pouco difícil, porque faz parte, né, da minha rotina a leitura. Então, assim, como eu falei, eu acredito que esse prazer pela escrita que eu tenho vem da leitura, sem dúvida nenhuma. Se eu nunca tivesse gostado de ler ou tivesse lido pouca coisa na minha vida, eu não teria facilidade para escrever. Isso é certo, né, Poliana? Então, assim, desde a época eu me lembro que quando eu fazia ensino médio, eu tinha facilidade de redigir textos, né? Os professores às vezes davam aquelas provas dissertativas, né? E aí cada resposta para uma pergunta era um texto que a gente tinha que escrever, né? E eu tinha muita facilidade, né? Eu preferia mil vezes escrever uma resposta dessa maneira do que uma prova de Mark X, por exemplo, né? Então, escrever para mim é tão prazeroso quanto a leitura. Mas eu nunca imaginei que eu fosse realmente escrever um livro. Também, assim,
casei, acabei que por ficar um tempo sem ler, quase não conseguia ler, porque os filhos ocupam muito a gente, né? E eu tive um atrás do outro, tive 3 filhos, e aí eu fiquei assim, alguns anos sem ler. Então eu me senti órfã de leitura, eu fiquei muito triste, né? Eu me lembro que eu falava assim, gente, que saudade de ler um bom livro. E aí depois que os meninos cresceram, eu voltei então para a leitura. E aí, num desses momentos aí da minha vida aí de leitora, eu pensei, eu acho que eu vou escrever. Vou escrever um livro também. Falei, acho que eu vou escrever um livro também. Olha bem, foi mais ou menos assim mesmo, tá? E aí a minha mãe, que me deixou esse ano, faleceu no início do ano, ela sempre foi muito incentivadora. Ela não tinha muito hábito de ler, mas ela achava muito bacana o fato de eu ler muito, né? E de eu gostar de escrever. E aí ela falou assim, escreve. Por que você não escreve, né? Falei, mãe, não vou escrever nada. Eu falei, para que eu vou escrever, né? Escreve, quem sabe. E aí nasceu o Paraíso. Umas ideias aqui, outras ali. Eu rabisquei, eu tenho o hábito de escrever tudo à mão primeiro. Olha bem, né? Meio ideia de Saramago, enfim, né? Escrever tudo na mão. Não consigo ir direto do computador. Travou, né, pessoal? Não escrevo toda a minha rabisco, escrevo de novo, até que eu monto a ideia, né, do que eu quero passar. E aí, gente, ficou guardado. Ficou guardado por anos, na verdade. Acho que ficaram 5 anos ali guardado no caderno velho o livro, a história. E depois de um tempo, a minha mãe me incentivando e meus colegas de trabalho também, coloca isso no computador, manda isso para uma editora. Mas sabe o que é aquela ideia de que você acha que nunca ninguém vai querer publicar o seu livro? Acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo que escreve um livro pela primeira vez pensa isso, né? Ninguém vai querer publicar um livro meu. Mas aí, engraçado que eu um dia sentei na frente do computador e comecei a digitar o livro, fui fazendo as modificações que eu achei importante fazer. Na época, formatei, entrei pesquisando editoras, né? Porque o gênero que eu escrevi é um romance, eu gosto muito de romances, e descobri algumas editoras que publicavam romances de escritores brasileiros e enviei o manuscrito na época e ele foi aceito por 2 editoras, uma do Rio Grande do Sul, Dracaena, se eu não me engano o nome, e ela Século, que foi a qual eu optei depois, a Novo Século de São Paulo. Então, assim, imagina a minha surpresa, eu mandei o livro e meio que esqueci, porque ficou um tempo assim, né? Demorou um tempo para eles responderem. E um dia eu recebi uma ligação da editora do Rio Grande do Sul, eu tomei um susto, eu estava na escola, no horário de recreio, eu tomei um susto tão grande que eu quase desmaiei. Interessados em publicar. E aí, gente, eu cheguei em casa e quando eu abri meu e-mail, um e-mail da editora Novo Século de São Paulo, também interessada em publicar o livro. No mesmo dia eu recebi as 2 notícias das 2 editoras. Eu fiquei muito surpresa, muito mesmo. E muito feliz, claro, né? É uma coisa que não dá nem para descrever para vocês a alegria de viver isso, né? De você escrever uma coisa e as pessoas se interessarem por publicar. E aí depois vem todo aquele medo, né? Será que as pessoas vão gostar do que eu escrevi? Né? Meio que a gente fica assim, ai meu Deus, acho que eu não vou publicar, porque não quero que ninguém saiba o que eu escrevi, porque o livro, ele tem muita coisa da gente, né? Escrever é você colocar um pouco de você mesmo aqui. Quem nunca, né? Qual escritor que nunca colocou um pouco de si na sua obra? É impossível, né? Então, quando eu escrevi Paraíso, está aqui para vocês verem, o meu livro todo velhinho,
todo amassado, porque eu leio, releio, eu fico olhando várias coisas, né? Porque se eu fosse escrever hoje, eu já mudaria muita coisa. Eu, assim, fiquei um pouco com medo de publicar e as pessoas conhecerem o que eu pensava. Está cortando o áudio, para mim, pelo menos. Para vocês também? Mas Tá quando eu sim. fiquei, tá cortando? Tá cortando. Quando você falou, fiquei com medo, aí nós já não ouvimos mais nada. Estão me ouvindo agora? Voltou. É normal, Voltou? tá? Essa plataforma, ela tem esses probleminhas. É normal cortar. O sinal também da internet não está muito legal, gente, porque está chovendo por aqui. E o Aqui sinal, também. o Aqui também sinal, está chovendo. Uhum. mas tudo bem, se cortar de novo, você me fala, tá? Ok. Então, o medo, gente, é que as pessoas vejam o que você é no livro, né? Porque você põe um pouco de você ali. Voltou a, Então, voltou a cortar. eu escrevi, eu até coloquei no início do livro uma frase que muito. Voltou? Não, Cortou você novamente, tem né? que voltar um pouquinho sua fala. Sim, sobre a questão do medo, né? De que as pessoas Isso. vissem, Uhum. que as pessoas me vissem ali no livro, né? Porque, querendo ou não, uma cidade igual a nossa, que pequena, todo mundo conhece a gente. E eu coloquei uma frase no início do livro e todo mundo me perguntava se era realmente verdadeiro o que eu tinha escrito, né? Porque eu escrevi assim: uma pequena parte do que está escrito é real, a outra parte eu queria que fosse. E aí as pessoas me perguntavam: é mesmo? É real? Eu falei: sim, uma pequena parte é a minha própria história, é a minha própria vida, é a minha própria família. E a outra parte, não, a outra parte é o meu sonho, é a minha fantasia. Em 2012, ele foi publicado, né, pela Novo Século, e desde então eu não publiquei mais nenhum, porque, na verdade, eu não tive tempo de sentar e de rever os meus textos, porque eu tenho outras coisas escritas. Mas aí depois eu assumi a direção da escola, e aí você sabe como que é ser diretor de uma escola, né? Não dá para você conciliar muito, a sua vida fica totalmente dedicada à escola, né? Agora este ano é o último ano, no ano que vem eu acho que eu volto a respirar, e eu quero voltar a escrever, sem dúvida. Tenho algumas coisas rascunhadas e pretendo voltar a escrever. Eu recebi até mesmo um e-mail da editora perguntando se eu tinha mais alguma coisa, mas não tinha pronto no momento, né? E é isso aí, sobre o livro, gente. Agora, uma coisa, né? A Poliana me perguntou os desafios da escrita, né? Escrever não é fácil, né? Porque você tem que ter um certo conhecimento, mas ao mesmo tempo não é uma coisa impossível e nem uma coisa medonha, como muita gente, né? Eu vejo isso muito, como eu falei sobre os meus colegas de trabalho, quando nós estamos fazendo um curso, por exemplo, a gente tem que produzir uma resposta, né, sobre o determinado assunto que nós estamos trabalhando lá no curso, e é muito engraçado que todo mundo vem para o meu lado, né? Pode dar para a Deise que ela vai responder, porque ela é boa de escrever. Eu acho engraçado, porque as pessoas não se dispõem a escrever. Às vezes elas só colocam a escrita como uma coisa difícil, não é verdade? Elas colocam assim, não, a Deise já é acostumada, deixa que ela escreve a resposta, né? Porque ela tem facilidade. Mas eu acho que todo mundo pode, né? É uma questão de você ter o conhecimento para você colocar no papel. Então, se você não tem o conhecimento do que você vai falar, você não pode escrever, né? Mas se você tem, se você domina o conhecimento, a escrita flui.
Então, a gente tem que meio que tirar esse bloqueio, né? Porque a escrita é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que assim como a leitura faz você viajar, você se libertar, a escrita também, né? Você pode colocar na escrita tudo que você pensa, né? Tudo que você quer, tudo que você é. Então, acho assim fantástico escrever. Acho maravilhoso, acho, sim, delicioso. E, assim, tenho até dificuldade de parar de escrever quando eu começo, porque eu me lembro da minha professora de história contemporânea na faculdade. Ela brigava muito comigo. Ela falava assim, para de escrever um pouco nessas provas, que eu fico 1 hora lendo sua prova. É porque eu gostava de escrever e se eu tinha domínio do conteúdo, então eu escrevia muito, né? Então, acho que a escrita ela é muito prazerosa e a gente tem que tirar essa imagem ruim que a gente tem da escrita, porque eu percebo isso muito. Percebo que as pessoas têm muito medo, né, de colocar aquilo que elas sabem ou aquilo que elas querem no papel, né, escrever, transformar em escrita o que ela está pensando, a sua ideia, seu pensamento. E não é uma coisa, não é um bicho, a gente só vai aprender a escrever escrevendo. Eu falo isso sempre com as meninas na escola, né? Meninas, se vocês nunca escreverem, vocês não vão aprender, né? Vocês ficarem sempre esperando eu produzir a resposta para vocês, vocês não vão aprender a escrever. Vocês, né, têm conhecimento para escrever, mas acaba que assim, eu não sei colocar a ideia no papel, né? Porque na verdade criou-se essa barreira, eu acho, né? Essa ideia de que escrever é difícil. E assim, claro que nós vamos escrever e vamos errar. Nós temos que ter um pouco de conhecimento, como eu falei, do assunto e também da gramática, né? Para não fazer feio, né? Porque às vezes você entra. O que a gente percebe hoje? O mundo, ele meio que se distanciou um pouco dos livros e entrou nesse mundo digital, né? Tudo é computador, internet, até os livros são livros digitais agora, né? Eu tenho vários livros digitais baixados aí no aplicativo, mas eu gosto muito do livro do papel, de pegar, o prazer de pegar o papel e ler, né? É algo que todo bom leitor tem, né? Esse prazer de pegar o livro, né? Como diz uma colega minha, quem nunca cheirou um livro velho não sabe o que é o prazer da leitura. Eu tenho livros de quando eu tinha 12 anos, que eles estão assim muito velhos, todos manchados, eu tenho alergia e eu cheiro eles, eu começo a espirrar, mas eu adoro. Então, assim, é algo que não dá para explicar mesmo. Então, acho que o mundo ele meio que se distanciou um pouco do livro hoje, né? Para esse mundo da internet, de tudo digital, de ler tudo online, né? Meio que afastou um pouco, mas eu acho que a gente precisa aprender a conviver com as duas coisas, né? Com esse mundo do digital e também lembrar que existem os livros de papel e que eles são extremamente agradáveis, né? E que não tem nada igual segurar um livro e ler, né? É maravilhoso, é fantástico. Assim. E esse prazer, porque a gente fala assim, nossa, você publicou um livro, você ficou rica? Nada, imagina. Imagina só, gente. Quem não sabe disso, né? Que escritor não ganha dinheiro. É o prazer mesmo de você escrever, das pessoas lerem e dizerem assim para você: nossa, eu gostei muito do seu livro é muito legal. Eu comecei a ler e não consegui parar de ler. Não tem nada que paga isso. Não tem dinheiro nenhum que paga isso, né? Até hoje, já tem 8 anos que eu publiquei, mas até hoje eu recebo muita mensagem de leitores, de pessoas que conheceram meu livro agora, e como eu moro numa cidade muito de interior, distante de tudo, a divulgação ela fica mais difícil mesmo, né? Eu até fui para São Paulo, numa feira de literatura nacional, muito bacana, participei com as meninas de lá, eu sempre tenho contato com elas sempre me cobram, né? Elas me chamam de Nicole. Nicole, cadê seu outro livro, né? Eu falo, meninas, não consigo escrever, mas eu vou voltar.
E elas, assim, naquele mundo lá, elas conseguem divulgar muito. São Paulo é um mundo, né? Então, assim, mesmo assim, eu recebo muita mensagem ainda de pessoas dizendo que adoraram meu livro. E eu acho que esse retorno não tem nada igual, né? Você escrever uma coisa que as pessoas gostam, não é verdade? Porque se você quiser ficar rica, não seja escritora, nem professora. Por favor, façam outra coisa. Mas é um prazer indescritível. Já teve pessoas que falaram comigo, para que você fica mexendo com esse negócio de escrever? Isso não leva nada a ninguém. Ninguém, né, leva ninguém a nada. Eu falei, gente, é o prazer de ver as pessoas receberem o que você escreveu com positividade. Né? É claro que eu não estou aqui igual eu falei para vocês, o gênero é romance, eu gosto muito, sou uma leitora bem eclética, leio de tudo, gosto de ler de tudo, mas tenho uma paixão pelos romances. Eu sou apaixonada por Orgulho e Preconceito, já li umas 10 vezes. Eu também. Eu amo, sou apaixonada, eu já li Orgulho e Preconceito umas 10 vezes, já li Persuasão umas 5 vezes. Então, assim, gosto muito dela, né? Acho Jane Austen, né? A Jane ela é Austen. maravilhosa. E eu gosto muito também de Jane Eyre, já li. Então, assim, eu tenho livros clássicos que eu amo e eu sou apaixonada pelos romances, como eu falei. Já li muita coisa da literatura nacional. Eu gosto muito do Machado de Assis, gosto bastante. E, assim, acho que o estilo de escrita não importa muito, né? O que importa é você escrever, é você colocar o que você pensa ali para as pessoas. Eu tenho um amigo aqui na cidade que ele escreve poesias, eu chamo ele de Braulio Bessa de Lindenberg, ele escreve por 10. E Quem é? É o Newton. Você deu aula para ele? Cabelo comprido, cabelos Talvez, longos. não sei. Não me lembro muito assim. Então, ele é uma pessoa extremamente simples. Eu acho que o Newton não fez ensino médio. Na época, ele fez aquele programa de aceleração da aprendizagem, lembra que tinha na escola? O EJA, né? O antigo EJA, né? Isso. Mas ele tem ideias lindas. E aí ele manda os cordéis dele para eu corrigir. Aí eu falo, Newton, eu não sou professora de português. Mas assim, mas você lê muito, você consegue identificar aí os erros gritantes, né, da escrita. E ele escreve coisas lindas. Eu falo assim, o que é o prazer pela escrita, né? É o prazer de escrever. Ele tem um prazer muito grande de escrever. Ele é um escritor político, ele fala muito da situação política, ele fala muito das questões sociais, né? Ele é bem crítico, gosto muito das coisas que ele escreve. E assim, às vezes você não precisa ter um grande conhecimento para você ter boas ideias, né? Basta você querer escrever, querer colocar o seu sentimento na escrita, né? Então, assim, temos que tirar esse bloqueio do medo, né? Medo da escrita, né? Acabar com isso. E você falou um pouco disso para mim hoje, né? Que às vezes os alunos do curso, né, de língua portuguesa, eles têm medo da escrita, né? Medo de não conseguir escrever. Eu acho que não, gente, não tenham medo, escrevam. Escrevam errado, a Poliana corrige. Aí ela... É o Marcos Patrício que corrige aqui, você não sabe. Eu sou professora de didática, mas o professor de português é Marcos Patrício. Então, não tem problema, manda ele corrigir, mas escrevam, né? Porque eu acho que é assim que a gente aprende, né? Mas eu duvido que a Poliana também não dá umas corrigidas no português de vocês, gente. Professor de português eternamente vai corrigir, não tem jeito não. Então, gente, eu acho que é isso. Vocês que estão aí no curso, primeiramente, leiam muito, né? Aprendam a amar a leitura.
né? Porque se vocês estão fazendo um curso, todo curso você precisa ler. Não tem como dizer assim, eu faço o curso disso, matemática, mas não preciso ler. Claro, todo mundo tem que ler. Ler é conhecimento, né? O conhecimento vem para a gente através da leitura. Então, e escrevam, né? A gente tem visto lá no curso da BNCC como trabalhar a escrita com os pequenos na escola, né? É através de reescrita de textos, né? A gente chama resenha, né? Nós vamos pegar ali uma história e vamos fazer uma reescrita de texto. Então, acho que a gente tem que partir de algum lugar. E aí a gente escrevam, coloca a ideia de vocês no papel, rabisquem, escrevam de novo, amassa o papel, joga fora, escreve outra vez, não gostei, escreve de novo. Eu fiz isso muitas vezes, eu faço isso até hoje. Eu tenho histórias ali que eu rascunhei, né? E risquei muitas partes e reescrevi. Minha cunhada diz assim, você quer que eu digite os seus livros para você publicar? Eu falo, não, porque quando eu vou digitar, eu vou reescrever tudo. Eu vou olhar com outros olhos e vou mudar muita coisa. Como eu digo assim, hoje eu olho para o livro e se eu fosse escrever hoje, eu já escreveria de outra maneira, né? Então, eu sempre leio ele, sempre leio para melhorar, para aprender muito mais, né? Assim como eu leio muitas coisas de outros escritores para aprender com diversos estilos e maneiras de escrita, né? Alguns autores te ensinam a não ser como eles, porque tem uns atualmente virou moda escrever, muita gente publicando muita coisa ruim, de mau gosto, assim, é uma opinião pessoal, tá, gente? Porque eu leio muita coisa atualmente, depois de 50 tons de cinza, todo mundo escreve livro erótico, né? Tá na moda. E tem umas coisas de muito mau gosto, assim, umas coisas muito ruins de se ler. Então, às vezes, eu leio para não ser, para não escrever daquele jeito, nunca. E, no entanto, a gente lê outras coisas boas, porque a gente precisa aprender com os bons, né? Aprender como escrever. Às vezes, as pessoas, elas escrevem, eu falo isso, né, sempre, os livros eróticos, digamos assim, eles não me causam nenhum entusiasmo. No entanto, quando eu leio Orgulho e Preconceito pela 10ª vez, que eu li outro dia, nessa quarentena, eu sinto a mesma emoção, né? Porque da sedução, daquela coisa de, né, de não ter nenhum beijo, mas, no entanto, aquela coisa é tão forte, sensual, né? E não tem livro erótico que supere isso. Então, esse dom de escrever e de fazer o leitor ficar mergulhado ali, totalmente envolvido, é muito bacana, e a gente tem que aprender com eles, né? Ler e meio que pegar um pouquinho disso daí e tentar adaptar para o nosso estilo de escrita, né? E é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo escrever mais e melhorar, e cada dia escrever coisas melhores, né? Então, acho que é isso aí, vocês estão fazendo algo assim maravilhoso. Eu não fiz faculdade de português, gostaria de ter feito. Não tive Deise, tempo. elas fazem pedagogia, desculpa. Perdão, gente, perdão. Não tem problema. Acho que eu não te falei, talvez. Não tem problema. Então, eu fiz história, mas escrevia muito no curso de história, muito, muito, muito. Dependente do curso, como eu falei, a leitura e a escrita, elas estão presentes, né, nós temos que usar. Então, acho que é isso aí. E os pedagogos, na verdade, né, eles fazem tudo, né? Eles fazem história, matemática, língua portuguesa, geografia, eles estudam tudo. É um curso muito completo, né? Muito completo. Eu não fiz pedagogia também, fui para fazer o curso na época e acabei não fazendo, porque eu sou daquela época do magistério, que a gente entrava para ser professora com magistério. Né? Eu não vou falar a minha idade, porque isso não convém. Não vem ao caso. Não convém, né? Não vem ao caso. Então, para vocês terem ideia, eu me efetivei em 95, então deixa para lá. Mas aí eu quis fazer pedagogia.
Mas aí, na época, eu tinha feito história, e aí logo depois eu me casei, e como eu falei, eu tive um filho atrás do outro, e foi ficando complicado. Depois eu até pensei em fazer letras, por gostar da escrita, né? Eu falei, eu vou fazer letras para me cada vez aprender mais, né? Acabei não fazendo também, gente. Virei escritora por acaso. Por gostar da escrita, né? Por amar a leitura e por amar a escrita na mesma intensidade. Então, é isso aí que eu quero dizer para vocês. Escrevam, não tenham medo de colocar as ideias no papel, mesmo que vocês não gostem. A gente tem a tendência de escrever e não gostar do que escreve. Isso é bom. É bom porque a gente vai melhorando, né? Porque se a gente escrever de qualquer jeito e gostar de tudo que escreve, a gente não melhora, né? Então, a gente tem que ir se corrigindo e melhorando. Então, acho que é isso aí, escrever. Escrever e não ter medo da escrita. Daisy, tudo que você falou aqui hoje foi muito rico, porque você materializou algumas coisas que eu já vinha discutindo com elas, né? Nos vídeos, nas videoconferências que nós tivemos já sobre escrita. Eu acho que, primeiramente, a relação da leitura com a escrita. Vejo como quase impossível alguém se tornar, né? Alguém que goste de escrever ou que escreva bem sem leitura. Se você fizer uma pesquisa, eu gosto muito de ler, então eu tenho assim, conhecimento de inúmeros autores, eu sou meio, sabe, rato de biblioteca. Você não vai encontrar nenhum autor que não seja também um grande leitor. Todos Sim. eles. É impossível. Possível. Eu brinco que até um autor lá francês, o Rimbaud, que foi muito famoso aos 16, né? Ele já estourou aos 16 anos. Ele engoliu uma biblioteca aos 12, 13, 14, né? Ele mesmo aos 16, mesmo muito precoce, ele foi um grande autor, mas um grande leitor, porque é impossível, uma coisa não acontece sem a outra. Sim. Então, o ato de escrever tem uma relação com o ato de ler, e em sala de aula também, porque a criança ela vai se tornar boa escritora também, se ela for uma aluna leitora, né? Sim. Então, é algo que você materializou aqui. A questão que nós vemos falando bastante também sobre a coragem, porque quando você escreve para outros, né? Então você tem que dar a sua cara a tapa, você vai jogar o seu sentimento, aquilo que você tem de mais profundo para a sociedade, né? E isso requer coragem. Você mesma disse que você escreveu e guardou o manuscrito, não é? Muito tempo. E posteriormente precisou de apoio de amigos, de pessoas conhecidas para fazer a publicação, da sua mãe, que eu penso que foi uma pessoa muito importante, né? Sim, muito. Que deve ter sido assim, crucial para a sua publicação, para a coragem que você teve naquela circunstância ali de publicar, porque não é fácil. Não. Você mostrar para o mundo quem você é, porque escrita é isso, é quando você se desnuda para o mundo, né? Exatamente, exatamente. Essa questão ali do escrever para gostar de escrever, né? Eu não escrevia muito, mas já faz um tempo que eu escrevo bastante. Não escrevo romance, escrevo questões aqui da minha área de... Eu gosto de publicar artigos, eu publico coisas assim na minha área acadêmica mesmo. E a questão de você começar a fazer. A insistência em escrever te leva a ter prazer em escrever, né? Sim. É como se fosse uma atração. Quanto mais você produz, mais você quer produzir. Mais você quer. Eu tive uma fase. Eu tive uma fase. Pode falar. Eu tive uma fase em que eu escrevia diariamente. Né? Eu tenho vários, como eu falei, eu tenho várias histórias rascunhadas. E é uma coisa assim, quanto mais eu escrevia, mais eu queria escrever. Até o ponto de eu acordar, às vezes, no meio da noite, com uma ideia, e eu falar, se eu não colocar no papel, depois eu vou esquecer. E ir lá e escrever. Então, assim, acaba virando um vício mesmo. Assim como a leitura vira um vício muito bom, a escrita também. A escrita também. Eu tive uma bebê, tem 1 ano e 7 meses que eu tive uma bebê. Eu até engravidei quando eu dava aula para essa turma aqui. Eles que me deram a sorte de ter essa gravidez, né, meninas? E aí nasceu minha bebê, e minha bebê muito chorona, e eu não sei, ao mesmo tempo me deu uma loucura, assim, uma vontade louca de escrever. Depois que ela nasceu, e eu comecei a escrever de madrugada com ela no colo, e desde que ela nasceu, eu já escrevi muito. Aí eu fico me perguntando, gente, olha de onde, né, em que momento da minha vida surgiu esse anseio.
E eu tenho escrevido bastante, não são romances, enfim, não esse gênero. Mas, assim, quanto mais eu tenho produzido, mais tem me dado vontade. E é uma coisa assim, é uma necessidade física. Eu tenho necessidade de fazer isso. É verdade. Eu tenho E é também. uma forma de libertação também. É como se você extrapolasse ali, uma necessidade até, assim, psicológica, de você falar, eu preciso e eu me sinto melhor ao fazê-lo, né? É E verdade. você mostrou para mim que essa sensação que eu tenho, né? E eu acho que é uma sensação muito positiva, que todo mundo precisa ter. Sim. A Clarice Lispector falava que ela se libertava dos fantasmas, dos males, sei lá, das coisas, né? A gente sabe que Clarice era muito sensível, muito maravilhosa, enfim, tudo ao mesmo tempo. E ela se libertava, segundo ela, pela escrita, né? E ela não via vantagens financeiras, como você falou, porque elas não existem. Ela não via vantagens na sociedade, porque a sociedade não valoriza, né? Não questões hierárquicas, não tem. Era uma questão pessoal dela, ela escrevia por necessidade pessoal, né? Ela deixava isso bem claro. Isso é um caso pessoal, né? E você deixou bem, acho claro para nós assim essa situação, né? Você materializou algumas coisas que a gente vem falando aqui, né? E quando você tem aquela questão também da autocrítica, porque é uma coisa que todo mundo que escreve com reflexão tem, né? Escrever por escrever, porque alguém pediu, porque alguém te obrigou, né? É uma coisa, né? A gente sabe que quando aluno fazemos isso, não tem jeito. Mas quando você escreve realmente por prazer, quando a escrita é um hábito que você gosta de cultivar, você é um crítico da sua escrita. Então você reescreve. Eu até gravei um vídeo para o pessoal aqui, não sei se alguns assistiram. A escrita e a reescrita são caminhos juntos, né? Eles não existem separados, né? Não existe grande autor que não tenha reescrevido a própria obra. Sim. Né? Até comentei com eles um dia que o Flaubert, um francês, enfim, que escreveu Madame Bovary, que é um clássico, né? Um grande romance, acho que você já deve ter lido, e é fantástico, né? Madame Bovary, eu fico doida com aquilo. Ele escreveu a primeira versão com 1000 páginas, né? E depois ele gastou muito menos tempo para reescrever as 1000 páginas do que para reescrever as 130, que posteriormente, né, foi o resultado final. E eu tenho certeza que vivo hoje, ele conseguiria encontrar algum defeito no livro, porque o escritor ele é muito autocrítico, né? Acho que é uma coisa assim que é natural. Nós temos que ser críticos do que nós escrevemos. Temos que ser. E a BNCC, eu trabalhei com eles aqui na educação fundamental, né? Você trabalha em educação infantil, eu não li ainda como a escrita é trabalhada ali, mas fiquei com interesse depois de te ouvir. Trabalhei com eles aqui em ensino fundamental, conheço a BNCC ensino médio. Trabalha essa escrita de uma maneira muito diferente do que nós, quando alunas, fomos trabalhadas, né? Verdade. Hoje a BNCC ela faz uma proposta muito interessante. Muito interessante. Tá? Inclusive na educação infantil, vocês que os alunos aí estão fazendo pedagogia, né? Então, olha bem, é um desafio fazer o aluno gostar da escrita e da leitura. Então, a partir do momento, eu sempre digo isso, quando o professor ele gosta, ele consegue fazer o aluno gostar. Agora, se o professor ele não gostar, dificilmente ele vai fazer com que os alunos se encantem por esse mundo da leitura escrita, né? A BNCC ela vem fazer essa proposta de reescrita de textos, em conjunto com o aluno, inclusive, isso é muito interessante, porque faz o aluno ele ser autor da reescrita, né? E ele vai gostar do que ele está fazendo. É a questão do planejamento, né? Escrita, reescrita, então escrita coletiva, escrita individual, e também tem uma relação agora com gêneros, né? A gente trabalhar os diversos gêneros. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto de escrever, mas eu não tenho habilidade para escrever um romance, mas isso não pode me impedir de escrever. Não. Porque eu posso encontrar um outro gênero que eu me identifique. Exatamente. Você se identificou com romance, mas eu não consigo. Não me vejo capaz de fazer isso. Sim. Mas eu me vejo capaz de escrever outras coisas. Então, a BNCC, ela traz essa possibilidade também de trabalhar diversos gêneros para cada pessoa encontrar um gênero que tenha uma relação consigo, né? Sim. Com o qual ele se identifica. Que alcance ali as suas habilidades. E uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você está materializando as minhas falas aqui na turma, então está sendo fantástico, Deise.
É a questão de que quando a gente escreve o nosso mundo, né? A nossa visão de mundo, aquilo que a gente vive. Então, quando você escreveu o Paraíso, claro que você escreveu sobre o mundo que você vivia, Sim. mas muito melhor, né? Sobre o mundo, sobre as coisas que você gostaria também que existissem nesse mundo. Exatamente. Então, a leitura permite você traduzir o que você sente e ainda sonhar, né, com o que você almeja. Isso é fantástico. A escrita ela é libertadora também por isso. Sim, claro. E você escreve. Pode falar. Não, eu falo assim, porque você escreve um pouco de você, como você disse, né? O que você escreve sempre tem um pouco de você, né? Mas aí, naquele pouco de você, você coloca muito mais. Você coloca o que você queria que fosse. E aí é que vem a libertação da escrita, ela te liberta mesmo. Ela faz você ser aquilo que você não é. Então, aqui nesse livro, eu escrevi um personagem que todo mundo diz assim: esse personagem é você. Aí eu falo assim: um pouco sou eu, mas um pouco é o que eu queria ser, porque eu não sou tudo isso que está aqui. Então, é isso aí, a escrita, ela liberta mesmo, né? Ela faz a gente crescer. E tem até uma autora russa que eu não sei falar o nome, tá? Ela ganhou um Nobel, ela é uma super autora, é um nome impossível. E ela fala que a escrita é uma vingança, né, do homem contra a sua finitude, né? Porque ele vai embora, porque todo mundo vai um dia, mas a escrita é uma vingança contra a morte, porque a escrita é uma forma de se perpetuar também, né? Você deixa as gerações posteriores um pouquinho de você. Com E isso é certeza. muito interessante, né? Depois que eu A morrer, Tayara vai aqui, ficar. a Tayara aqui falou que a questão da escrita é muito interessante. Alguns psicólogos tratam seus pacientes depressivos com diários de escrita, né? Sim. Escrever Até é na uma forma questão de da desabafo. cura, né? Eu sempre falo isso, a Sim. escrita é um desabafo, né? Que às vezes você faz consigo mesmo. Você desabafa ali no papel com você mesmo. E isso é muito rico, né? Porque isso é autêntico. É, E às vezes a gente não encontra autenticidade na vida, né? As pessoas têm dificuldade de ser autênticas umas com as outras. sim, A gente sabe como são as relações sociais, né? não é fácil. E né, a vida em sociedade, né? Assim, ela às vezes peca em questões de autenticidade, mas a leitura e a escrita são muito autênticas, né? Sim, com certeza. Porque a literatura, seja na escrita, seja na leitura, qual a sua proposta ali como, né, coadjuvante ou não, você vai encontrar sim e vai também mostrar sim muita autenticidade. Você não consegue fugir, escapar dessa determinante, né? É Então verdade. é uma outra grande qualidade do ato da leitura e do ato da escrita. Uma coisa Desde eu achei tudo muito rico. Eu vou abrir aqui para a sala, para os alunos, tá? Perguntarem, participarem, falarem sobre as suas próprias experiências. Os alunos podem falar também sobre questões relativas à formação deles quando alunos, né? Se foram formados ou não, se foram motivados ou não para escrita. Você sabe que, às vezes, quem atrapalha o aluno a escrever é o professor de português. Eu sempre falo isso também. A princípio, né? Muita perfeição, né? E acaba causando ali um medo no aluno, né? Então, há questões ali que o próprio professor, muitas vezes, é o vilão, né? Desse processo todo. E muitos alunos relatam que passaram por isso, né? E criaram mesmo sabe, um limite, assim, em relação à escrita por medo. alguns Então, eu vou professores abrir aqui para criam todo mundo da barreiras. sala participar. Barreiras, né? E você Sim, acaba se considerando incapaz. Quando, na verdade, a escrita é uma tecnologia, né? É uma habilidade. Todo mundo é capaz de dominá-la. Não existe ninguém que não possa. E tenho falado muito isso com eles já, eles sabem. Então, eu vou abrir aqui para perguntas. Podem perguntar, enfim, né? Sobre a trajetória da Daisy. Podem fazer também observações, né, pessoais. Vou deixar aqui livre para vocês. Podem falar de algum outro escritor que conhecem, que falou alguma coisa interessante sobre o assunto. Podem fazer por chat, aí eu leio, como podem também participar pelo alguém microfone, tá escreveu, bom? alguém escreveu aí que é tímido. A Júlia, não é nada, Júlia não. Tira da Será, Júlia, Júlia? né?
A Laís escreveu que uma coisa que ela percebe é o medo de escrever por causa da gramática. Sim. Foi o que eu falei. Assim, as pessoas têm muito medo de escrever porque vou errar, vou fazer feio, né? Não vou conseguir conjugar o verbo com. Então, percebo muito isso. Com as minhas colegas de trabalho, percebo muito. Mas eu digo para elas: escrevam, escrevam e leiam. Ao ler, você vai perceber que tem algo de errado, né? Que é algo que não ficou legal. E aí você vai melhorando, né? Primeiro, leiam, leiam, leiam. Falo isso com elas sempre. Leiam, leiam muito, muito, para poder ter conhecimento para escrever. Mas a gente não pode ter medo da escrita pelo erro, porque nós vamos errar, nós vamos errar. Como eu falei, a Poliana falou, qual escritor que nunca quis reescrever sua própria obra? Né? Porque à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que aquilo já não está tão bom. E que você acabou melhorando aí as suas técnicas, né? Ou até mesmo uma ideia, e você quer melhorar. Então, esse medo a gente tem que derrubar. Nós temos que tirar o medo da escrita, porque nós vamos errar, mas nós vamos corrigir. E também a questão da gramática, já venho trabalhando com vocês, é uma questão de adaptação ao gênero. Tem alguns autores que escrevem, né, com desvios linguísticos, muitos, na verdade, né, para atender ao gênero. Então, o uso da língua... Tem isso, na verdade, né? O romance, por exemplo, permite, né? Eu tenho certeza que o romance permite. Então, quando qualquer gênero não acadêmico, literário, ele permite, né? Sim. E aí os gêneros acadêmicos, as teses, dissertações, TCCs, resenhas, né? Eles necessitam de uma linguagem padrão. Sim. Mas isso não deve ser impedimento, não e muito deve. menos, isso não deve ser uma barreira, uma forma do professor humilhar o aluno e transformá-lo em alguém que tem medo e jamais será um escritor, né? Por uma razão de ter criado ali um conceito negativo acerca da sua própria habilidade e capacidade, né? É um grande perigo. Sim. Mas a gente sabe que, às vezes, há comentários mesmo na escola, né? Os professores têm que repensar essa questão da linguagem. Claro. E acabam o professor, às vezes, ele mesmo ele não é um leitor e não é um escritor. E nem gosta, nem de uma coisa nem de outra. Sim, né? verdade. E, como eu disse, ele acaba que não produzindo bons leitores e bons escritores. Então, eu digo muito isso, sempre disse, se você trabalha com educação, você, principalmente na infantil e fundamental 1, que é ali que você desperta o prazer pela leitura, pela escrita, você tem que gostar de ler e escrever. E se você não gosta, você tem que aprender a gostar, porque você precisa passar isso para os seus alunos. E passar de maneira em que eles não se sintam amedrontados com a escrita, mas que eles, pelo contrário, que eles gostem e que eles não tenham receio de escrever errado e de corrigir, né? de produzir o texto e do professor, a própria BNCC vem dizer isso, o professor ir lá com jeitinho dizer, vamos escrever isso de uma maneira que fique melhor, né? Como que a gente pode melhorar essa frase, né? E assim as ideias vão surgindo e a escrita vai melhorando, né? Mas de maneira que seja positiva, nunca como algo, né? Como eu tive uma professora de história na faculdade, que quando a gente produzia as respostas, ela dizia assim, da onde você tirou essa loucura? Ela escrevia assim nas nossas provas. Poliana conheceu a Regina Auric? Escrevia coisas... Não foi minha professora. Eu conheci, mas não foi minha professora. Mas é uma lenda, né? Então você já ouviu falar, né? É uma lenda. Havia muitas lendas na faculdade. Essa daí é uma lenda horrível. Então ela escrevia assim, ela tinha capacidade de escrever assim, nossa, essa resposta sua parece letra de samba de crioulo doido. Umas coisas assim meio louca, né? Então, cara, toda vez que você ia fazer uma prova dela, você morria. Ela te podava, ela te cortava. Então, o professor nunca pode ser assim. Ele tem que ser o que vai intermediar, o que vai ensinar, o que vai, né, fazer com que o aluno aprenda, corrija o erro de maneira que ele não se sinta bloqueado a escrever mais. Esta semana, o grupo de mães da minha filha de 8 anos, que está no 3º ano,
estava lá discutindo porque os filhos estavam escrevendo textos horrorosos, segundo elas, porque tinham erros de grafia. E as espantadíssimas, né? E aí eu fiz algumas considerações lá como mãe também, mas tentando já puxar aqui pelo lado professoral, né? Porque a ortografia é um processo longo, Longo. né? E ela não tem uma relação direta com a alfabetização, né? Você vai se alfabetizar até determinado período, mas a ortografia você vai construir ao longo da sua vida, muitas vezes, né? Então, um erro de ortografia não pode ser utilizado como forma de humilhar uma criança. Nunca. E é exatamente o que a Dens falou. Não existe a palavra erro, não existe você é incapaz, existe vamos tentar reescrever, vamos ver o que poderia ser melhor e vamos ver o que se adequa a esse tipo de texto, né? E é isso. E, na verdade, exatamente. as pessoas às vezes se preocupam muito com a questão ortográfica e esquecem da questão criativa. Às vezes o aluno que é o mais importante. Produz textos lindos, mas ele produz com vários erros. Como você falou, a questão ortográfica ela é muito demorada. Ela tem que ser construída ao longo dos anos. Então, eu estou com, né, anos e anos aí de estrada e ainda erro, né? Ainda erro, e principalmente agora com essas mudanças ortográficas, a gente tem que se corrigir, tem que voltar e olhar e falar, será que eu fiz isso certo, né? Imagina uma criança que está começando a construir o seu mundo de escrita. Ele não vai se preocupar com a ortografia, ele vai se preocupar com a ideia, né? E é isso que a gente tem que valorizar. E aí, ao valorizar a ideia, você vai mostrando para ele como ele pode escrever melhor, para que essa ideia fique melhor apresentada. Acho que é por aí. Isso. Acho que alguns paradigmas se criaram, né? A questão do aluno copista, então trabalhar a escrita como cópia não é trabalhar escrita, isso não é trabalhar escrita, isso é transformar alguém em copista, isso não é ser escritor, né? Sim. E a questão é da tal da letra bonita também, né? Os pais querem letra bonita e tudo escrito direitinho, como manda a lei na ortografia. Eles querem, e tem alguns professores... E foram felizes para sempre no final, tem que ser lindo, né? Não é tem assim. Alguns professores que mantêm esses paradigmas, né? E acabam criando ali pessoas com medo de escrever. Sim. A Amanda Neres, voltando aqui para a turma, né? A Amanda falou que na turma tem uma pessoa que incentiva a leitura. Aí ela fala que ela mesma não gostava de ler. E sei que isso me prejudicou muito na escrita. A Amanda falou santo, falou milagre, mas não falou santo, né? Que ela falou que tem um que incentiva, mas quem ela não falou. Que bom, né? Quero conhecer, quero saber quem é o leitor aí. Ah, Laís. Leitora, Laís é leitora, com certeza. Laís é leitora, Laís sim, Laís é maravilhosa. Na verdade, todos, né? Mas a Laís eu sei que ela realmente gosta muito de ler, como outros aqui. Você viu que a ela Tayara, disse, né? A Tayara. A Laís tem uma biblioteca na casa dela? Eu tenho. A Tayara, eu também. A Tayara disse o seguinte, ó, uma pergunta para a Deise. Quais são os desafios que ela encontra no processo de leitura e escrita na educação infantil? Como eu falei para vocês, gente, não é fácil. A educação infantil, para eles, é um mundo ainda, né? Que a escrita ainda é desconhecida, né? Ainda se torna, entre aspas, um bicho, né? Então, assim, é desafiador, sim, mas aí eu vejo da seguinte maneira, como eu disse, vocês, se forem trabalhar com educação infantil, façam o seu aluno amar os livros. Não é difícil. Não é difícil. É você contar histórias para os seus alunos de maneira que eles amem o livro e que eles fiquem encantados. A partir do momento que eles tiverem um encantamento pela leitura, a escrita vai ser uma consequência. Vamos escrever, né? Às vezes eu tenho 4 anos que eu estou fora da sala de aula, mas estou estudando a BNCC, ano que vem volto para a sala de aula, né? Eu estou na direção. Mas, assim, eu vejo que nós, educadores, né, da educação infantil, nós temos que voltar esse olhar para esse encantamento. A educação infantil é o mundo do encantamento. Então, assim, é desafiador, mas não é difícil. Não é difícil. Eu vejo lá crianças que não tem nada de leitura em casa. Não tem pais leitores, não tem condições de ter livro,
Mas eles chegam na escola, a primeira coisa que eles me pedem: tia Deise, me dá um livro da biblioteca. Porque lá na sala de aula, o professor, ao longo dos anos, né, porque ele é aluno nosso desde o berçário, né, desde que ele tinha 6 meses, e hoje ele está lá no segundo período, com 5 anos, desde que ele era um bebê, o professor criou nele esse encantamento. Né? Primeiro com os livros de tecido, aí vendo figuras, e através daquelas figuras contando histórias, criando um mundo imaginário para eles. E é isso que nós temos que fazer na educação infantil, criar esse encantamento. Que a partir do momento que ele se encanta pelo livro, pela história em si, ele vai se encantar pela escrita também. Ele vai despertar nele a curiosidade. Vocês gostaram? Eu sempre falo isso. Vocês gostaram da história? Ah, nós gostamos. Vamos escrever essa história também, né? Vamos escrever uma história, né? Igual agora a proposta da BNCC, fazer a reescrita do texto. Eu acho que essa proposta da BNCC ela é fantástica no sentido de fazer o seu aluno se encantar pela leitura e pela escrita, consequentemente. Então, assim, o desafio maior, ela perguntou do desafio, é que na maioria dos casos as crianças não têm contato com a leitura em casa. O único lugar onde elas têm esse contato é a escola. E a gente tem que fazer esse momento deles na escola ser realmente prazeroso e encantador, para que lá fora ele possa buscar isso também, né? Buscar esse encantamento. Nós tivemos esse final semana passada, né, por causa da Semana da Criança, apesar de não estarmos tendo aulas, né, presenciais, nós estamos mandando atividades para as crianças, como todo mundo, né? E aí, essa semana, nós mandamos um livro, porque é a Semana da Criança. Mandamos umas guloseimas, porque tem que ter, né, as coisas para as crianças. Mas, olha, eu queria que vocês pudessem ver o encantamento das crianças quando iam buscar as atividades com as mães, quando eles viam os livros. Nós compramos um livro para cada um. E eles simplesmente falavam assim: nossa, tia, eu quero esse. Ah, não, eu quero esse. Não, me dá esse daqui. E depois as mães contando para a gente, relatando, que eles chegaram em casa e nem comeram as guloseimas. Eles foram direto ler o livro. Então, isso é muito legal. Saber que nós estamos conseguindo despertar neles esse prazer pela leitura. Com certeza, eles serão alunos que vão também ter prazer pela escrita. A Laís, ela relatou uma situação aqui que ela vive. Ela já é professora de ciências, né? E também cursa pedagogia. E ela incentiva os alunos à leitura, mas de vários gêneros. E uma professora de português chamou a atenção por ela não estar incentivando a leitura de clássicos, né? Então, a Laís sugere que isso seria um preconceito literário, né? Em que você afirma, ó, tal livro serve para leitura e tal livro não serve. E isso atrapalharia o processo de construção do leitor. Isso aí é muito sério, porque quando eu fazia ensino médio, quem nunca leu, né? Sabrina Júlia Bianca, livro de banca, romance. Poliana não leu. Eu já li vários. Na minha época de adolescência, eu lia vários. Minha tia tinha e me dava, sabe? Aquele monte. E aí eu me lembro que uma professora da escola disse assim, a minha professora de português, que era a Márcia, disse na sala dos professores que eu era uma leitora voraz. Né? Ela comentou, a Deise, ela lê muito. E eu lia muito na época, né, os livros da literatura brasileira que ela indicava e tal, e muitas outras coisas que eu gostava. E a outra professora disse assim, lê aquelas porcarias, Sabrina Júlia Bianca, né? Aí a Márcia disse assim, qual é o problema desse tipo de leitura? Toda leitura tem que ser prazerosa, né? A gente não pode se limitar a um gênero. Aí realmente você se limitar a um gênero, você está limitando o seu mundo, né? Então, eu achei interessante a fala dela, depois ela me contou isso anos depois. Que, na verdade, a gente tem que incentivar a leitura de qualquer tipo. Por que eu vou dizer para o meu aluno, não leia esse livro porque eu não gostei do livro? Ou porque eu não gosto daquele estilo?
não é? Eu vejo professores na educação infantil que não gostam de poesia. Eles detestam trabalhar o gênero poesia. Eu, por outro lado, adoro, né? E falo para elas, você tem que gostar para você fazer o aluno gostar. E incentivar qualquer tipo de gênero literário. Isso é extremamente importante, você não criar preconceitos contra um estilo de leitura, contra um livro, contra até um autor, né? Você precisa ler para formar a sua opinião sobre aquele autor. Eu vejo muita gente falando, eu detesto Paulo Coelho, mas nunca leu. Fala isso porque alguém falou. Então, assim, eu já li Paulo Coelho. É o meu escritor preferido? Não. Não é, mas eu já li, eu posso fazer a minha crítica porque eu já li. Não porque alguém disse que ele era ruim, então eu não vou ler. Eu acho que é por aí, a gente tem que se dar a oportunidade. Dar a gente a oportunidade de conhecer os gêneros literários, né? Para a gente criar uma opinião. Laís, e toda essa questão também, assim, você tem que ler tal livro e não pode ler tal livro, tem uma relação com o autoritarismo, né? Sim. Como se eu fosse dona das escolhas alheias. Então, é tudo que a gente não quer em educação, né? Uma educação autoritária. Nós trabalhamos contra isso. Não existe isso em educação, né? Tem que estar a liberdade. Então, pensando em educação democrática, educação pública, educação não autoritária, essa atitude de você dizer você não pode ler isso, ela vai contra tudo aquilo que um bom educador preza, né? Então, eu acho que um professor que fala isso, como você disse, Poliana, ele está vivendo uma época, não está vivendo os tempos atuais, ele está atrasado nessa questão aí. Porque eu falo assim, houve uma época que realmente a escola dizia o que se podia ler e o que não se podia, mas essa época era a ditadura, né? Você não pode ler isso, porque isso vai fazer você pensar coisas que... né? Então, assim, acho que nós estamos num outro tempo. Pelo contrário, que a gente tem que incentivar a ler de tudo. A ler para que a mente da pessoa se abra, né? Porque senão nós vamos ter pessoas que vão viver num mundo totalmente limitado, né? Eu, por exemplo, eu acho Machado de Assis o grande autor brasileiro, sim, mas eu não teria condições de encontrar com Machado de Assis sem antes ter lido outras coisas, porque eu precisava de livros que me dessem base para ele. Para você saber que ele é bom, você tem que ler outro. Você tem que e ler também, outro. assim, é uma leitura mais complexa, então eu preciso, né, antes de ler uma leitura com tal envergadura, eu preciso ter uma base, né? Então, acho válido ler Paulo Coelho, ler, enfim, né, autores mais, assim, populares tipo mesmo. É válida. Falo isso sempre. Exatamente. Professora. Pode falar. É a Laís? Na verdade, isso. Eu tenho alunos que são de periferia. E aí, se você parar para pensar, eles não tiveram contato com a maior parte dos gêneros textuais. Eles estão acostumados a jogar Free Fire, a fazer coisas assim, que hoje em dia você precisa de um embasamento que eles não têm. Então, os livros que eu procuro mostrar para eles são livros que se aproximam da realidade deles, para a partir daí eles começarem a gostar e buscarem as coisas deles. Até porque a nossa escola não tem biblioteca. Que triste. Então, é complicado. E aí essa professora, ao invés de juntar, ela quis dizer para eu parar, entendeu? Ou para trazer apenas os livros que ela acredita ser o ideal. Quando você fala, Laís, da realidade dos seus alunos, né? Você trabalha em escola de periferia. Eu trabalho num bairro aqui também que é bastante, a realidade social é bem, né? Nós temos ali a maior parte das famílias, eles não têm contato nenhum com leitura, nenhum gênero. Né? Igual a questão da música, por exemplo. Mas o menino gosta dessa música assim, assim, assim. Deus me livre. Por que Deus me livre? É o que ele conhece. Ele conhece aquela música, é o que ele ouve no rádio da casa dele todos os dias. Eu vou falar para ele não ouvir aquela música? Não, eu vou apresentar para ele outras músicas, vou apresentar para ele novas possibilidades e vou fazer ele se encantar por outros estilos também. Eu tenho que fazer, o meu papel de educador é fazer isso.
assim como com os livros, com os gêneros. Então, assim, você apresentar algo próximo da realidade deles, é isso daí, é por aí. Eu não vou apresentar para eles uma coisa que está totalmente fora da realidade deles. A partir do momento que ele conhecer a leitura com o mundo que ele vive, ele também vai querer conhecer, ampliar esse mundo aí, né, através da leitura. Então, acho assim, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, na pandemia, eu tive até uma surpresa, porque a gente está tendo esse ensino remoto, e os meninos me pediram para voltar a sortear livro para eles. Olha, que legal. E eles mesmos me pediram alguns títulos. E antes, eles liam livros assim, a Cinderela Pop, livros mais fáceis, a leitura mais fácil, né? Agora tive pedidos de A Menina que Roubava Livros, livros com uma pegada mais histórica, um livro um pouco mais complexo. Então, assim, eu consegui ver a diferença deles, e eles trocam livros entre si, porque, falar a verdade, acredito que eles não estão seguindo muita quarentena lá, mas então, eles trocam, eles têm me mandado, de vez em quando alguém manda foto. Então, eu já percebi essa, né? Que eles eram quando eu cheguei lá, ano passado, e o que eles estão agora, em questão de leitura. Então, assim, eu, como professora, fico toda emocionada, toda boba com os alunos, né? Pareço uma criança. É maravilhoso. A gente fica muito feliz, né? Quando o nosso aluno ele responde dessa maneira. Você está conseguindo fazer ele gostar. Né? Então, assim, não foi porque você disse para ele que tal livro era bom ou o outro era ruim, mas porque você incentivou ele a ler, a conhecer outras coisas, né? E aí, como você disse, o aluno que só lia estava acostumado com aquele tipo de leitura mais fácil, mais pop, mais jovem, e de repente ele começa a entrar num outro mundo, né? Numa leitura mais culta, com uma linguagem mais culta, e aí é incrível isso, né? Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, e o meu irmão disse para mim assim, é a única da família que puxou você, tá? Porque os meus filhos não são muito de ler. Leio, né? Minha filha faz farmácia, ela lê muito na área dela, de farmácia, ela lê muito, porque ela é uma estudante, assim, devoradora, né? Ela lê muito. Mas, assim, de pegar livro, já dei muito livro para ela, ela leu todos. O meu do meio, ele tem TDAH, então nem vou falar nada, porque é complicado. Quem tem TDAH, como dizia a Márcia, né? Foi um da Márcia também. E a Márcia dizia, Deise, os textos dele são uma graça, mas ele não finaliza. Porque o hiperativo, ele não finaliza nada, né? Ele começa e para pela metade. E o meu caçula também não é muito de ler, porque eles entram muito nesse mundo do jogo, dessa coisa. Hoje em dia desviou muito o foco, né? É muito complicado. Mas a minha sobrinha, sim, ela ama ler. E ela entrou no mundo agora que, como você colocou, Laís, que ela não conhecia, dos livros muito aquém do que ela estava acostumada, né? Tia Deise apresentou para ela, né? Dei de presente. Eu comecei assim, dei o Pequeno Príncipe para ela. Ela leu, ela amou. Aí dei outros livros para ela. Falei assim, vou te dar um livro que eu ganhei quando eu tinha 10 anos. Eu dei Poliana, sua xará. Quem nunca ouviu falar, né, de Poliana. Dei para ela porque a idade dela, né? E ela começou a gostar. E esses dias ela falou assim, tia Deide, qual é o próximo livro que você vai me dar? Então, isso é muito legal. É o despertar, né? A gente tem que despertar. Nós temos que ser os agentes despertadores do prazer da leitura e da escrita. Inclusive a Tayara e a Amanda relataram que no caso delas, elas sentiram falta disso quando alunas, não é isso, meninas? A Tayara falou que apenas um professor, já no ensino médio, então, né, antes disso não, e a Amanda nem se recorda, né? Isso é triste, né? Pensar que na escola não existiam professores incentivadores, né? No meu caso foi a Márcia também, Deise. Foi a Márcia. Eu acabei me tornando professora de língua portuguesa por causa da Márcia, né? Ela tinha esse... Acho que ela deixou ali... De te despertar, te deixar curioso para ler. Quando ela falava da obra, você ficava curioso. Ela deixou ali, né, uma herança que foram vários professores de língua portuguesa, ou
professores, né? Porque muita gente seguia, assim, esse caminho pela Sim, Márcia. A gente, às vezes, tem verdade, até raiva dela, né? verdade. Nossa, me tornei professora de português por causa de Márcia, que raiva. Mas, verdade, é brincadeira, porque realmente ela conseguia fazer despertar. Isso. A Caroline escreveu que no projeto Alfabetização tinha um aluno que a professora disse que ele não gostava de ler e nem fazer nada, mas conosco ele pedia para ler. Olha que interessante, ele tinha um bloqueio, né? Bloqueio, com certeza. Provavelmente. E lembrando que a questão de incentivar a ler, gente, é a porta para a escrita, né? Não existe escritor sem que seja leitor antes. Então a gente está aqui sem fugir do assunto. Exatamente. Porque é uma coisa que puxa a outra, né? E aí a Laís Aí colocou a uma Laís... coisa aí agora, do despertar a curiosidade, né? Despertar a curiosidade, você começa, faz uma sinopse da história. Então, assim, a BNCC fala disso também, de você despertar a curiosidade, né? Você começar a falar uma história para o aluno, mas não finalizar. E aí você desperta, aí o aluno quer ler. Ele quer que você leia o livro. A Laís, por que eu faço isso com você? É porque eu trabalhei literatura com eles no primeiro período, né? Eles estão no 5º período, e eu trabalhei no primeiro período, né, pessoal? Então já tem um tempinho, mas eu trabalhei literatura com eles também. E eu fazia umas coisinhas assim, né, Laís? Contava as histórias, não terminava. Deixava Porque eles eu amo literatura, é minha paixão mesmo. Mas trabalhei literatura infantil com eles, que é muito prazeroso também, Deise, né? Ah, é bom demais. Muito bom. Bom demais. A literatura infantil, eu vim descobrir um pouco mais tarde, porque eu me tornei professora de literatura infantil há um tempo mais recente, mas, nossa, foi uma descoberta fantástica. Eu tenho me dedicado muito a isso agora. Eu sou porque, assim, abriu uma apaixonada. porta para mim. Eu sou apaixonada por livros infantis também, gosto muito, e quando eu tive meus filhos, eu já gostava por causa da creche, né? E aí, assim, às vezes eu comecei a comprar livros para ler para eles, e era uma gracinha. Às vezes eu juntava os 3 assim e contava a história do jeito que eu contava na creche, né? Fazendo toda aquela dramatização, aquele, como que diz, para despertar a curiosidade mesmo, né? Para causar impacto, e eles adoravam. Até hoje eles falam, mãe, quando você contava aquela história da vaca mimosa e da mosca Zenilda, era o máximo. Então, assim, eles não se esqueceram, né? Isso é muito legal, isso é maravilhoso. Mas eu vejo muito a escrita, agora trazendo assim para o palco da atualidade, como uma resistência também. Eu vejo a leitura e a escrita como resistências. Porque nós vivemos numa sociedade, atualmente, no Brasil, tão estranha, né? Que está com alguns valores tão enviesados a viver. A gente vive umas coisas que a gente pensou nunca viver. Né? Algumas pessoas com paixões por algumas coisas que a gente não entende, como autoritarismo, algumas coisas assim. Então, quando você se põe a ler algo hoje, quando você se põe a escrever algo hoje, é um ato de resistência. É como se você dissesse assim, não, eu não vou ceder. Eu vou, eu não vou deixar, eu não vou me dobrar a essa onda, né, a esse discurso, a essa coisa estranha que nos assola, eu vou resistir. Então, eu vejo muito como um ato de resistência. Independente da sua ideologia política, que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma coisa, assim, preocupante, é uma coisa assustadora. Tem gente que diz assim, sempre existiu isso? Não, desse jeito não. Tão aberto, tão escancarado, tão desavergonhado. Eu digo isso, as pessoas estão desavergonhadas em mostrar suas ideias, e são ideias inacreditáveis. Você fala assim, meu Deus, ele pensa assim mesmo, não dá para acreditar. No mundo como nós estamos vivendo, né? E muitas dessas ideias que você se referiu atacam professores, atacam escritores, atacam livros. Eu falo isso, atacam pessoas, né? Atacam pessoas por questões de preconceitos. Porque um é de um jeito, o outro é de outro, e muita gente, assim, eu vejo um ataque ao ser humano que nós estamos vivendo hoje. É um ataque ao ser humano. E, consequentemente, né, a todas as outras coisas, né, ao livro, ao pensamento, à música, a tudo. Então, assim, isso é muito preocupante. E que sociedade que nós estamos criando? Como que nós chegamos nesse ponto?
né? Às vezes eu fico me perguntando como é que nós vamos parar aqui, gente? O que aconteceu? Eu perdi alguma parte, eu acho, né? Acho que pulou uma parte aí e a gente, quando abriu os olhos, a gente estava nesse mundo aqui que nós estamos agora. Mas nós, como educadores, como professores, nós temos que nunca deixar que isso domine a nossa prática educacional. Nunca. Nunca dominar. Nunca permitir que o autoritarismo retorne, né, para as salas de Não. aulas, como era no passado, né? Exatamente, em hipótese nenhuma, como você disse, a professora dizer, não leiam isso, não, leiam, leiam o que vocês quiserem, leiam para que vocês possam produzir uma opinião sobre o que vocês gostam ou não, né? Para que vocês possam produzir o conhecimento que vocês precisam, só a leitura que vai te dar esse conhecimento. Se você limitar a leitura, você não está produzindo conhecimento, você está produzindo robôs, pessoas que vão pensar do jeito que você quer, né? Do jeito que o governo quer, do jeito que a sociedade quer, né? Por isso que você disse que a leitura e a escrita também são uma forma de resistência, sim, com certeza. Quantas pessoas na época da ditadura liam, né, livros proibidos que foram queimados, né? É uma forma de resistência, sem dúvida. E quando você fala para uma criança que ela não escreve bem porque ela erra uma palavra, uma ortografia, enfim, alguma coisa qualquer, né? Você está tirando dela uma possibilidade de voz, está calando essa criança. E isso é um autoritarismo, né, em relação à escrita e, posteriormente, em relação à leitura, porque você vai bloquear a palavra desse ser humano, né? Eu trabalhei muito com eles desde também a oralidade, é um capítulo que a gente já passou, né? Também em questão de voz, né, de oralidade, de fala, como que a escola peca, né, impedindo o aluno de falar, de expressar quem ele é. Demais. Então, demais. são situações que a gente pensava, né, estar sendo retirada da escola e agora voltam à tona, né, como se fossem valores importantes, né? Uma educação bancária, uma educação tecnicista, uma educação que não leva ninguém à libertação. Não leva ninguém à libertação. E, assim, tem uma frase que diz assim, que a escola, ela pode ser gaiola ou pode ser asa. Então, a gente tem que pensar muito isso, porque eu não quero que a minha escola seja uma gaiola, eu não quero ser um professor que vai transformar a minha sala de aula em gaiola. Em hipótese nenhuma, eu tenho que ser um professor que vai produzir alunos com asas. Sim. Né? Acho que é por aí. Exatamente. Alunos com asas. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Podem falar ou escrever aqui no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza. Deise, eu vou, assim, agradecer a você, 1000 agradecimentos, tá? Foi fantástico, foi muito importante para nós. Tenho certeza que todo mundo adorou. Gostaríamos muito de um dia, né, podermos fazer isso presencialmente, não é o caso agora, mas ao mesmo tempo, como que a pandemia trouxe, né, novas tecnologias, novas oportunidades. Então a gente pode se falar e falar bem, né, mesmo estando distantes, né, que é o nosso caso, né, nem tanto, mas distantes. Então, assim, eu achei que essa foi uma parte, assim, interessante, né, da pandemia, a gente conseguiu diminuir algumas distâncias por meio da tecnologia, aproveitando o que ela tem de melhor. Foi muito bom mesmo, assim, eu amei, tenho certeza que todo mundo gostou bastante, e nós queremos outro livro, tá? Vou tentar. Gente, eu só tenho a agradecer pelo convite, Poliana, tá? Eu agradeço muito. Falar, como eu disse no início, falar de leitura e de escrita é muito prazeroso para mim. Gosto muito. E estou sempre à disposição. Eu falo isso com o Edson Romães às vezes brinca comigo e fala assim, quando essa pandemia passar, vou te levar na escola de novo. Já fui na escola dele falar sobre o livro para os alunos, né? E é muito bom isso desperta muito, tá? Você falar, sim. né? Eles ficam curiosos, né? E aí o Edson disse assim, desde quando você veio na escola, os meninos começaram a ler um livro atrás do outro. Ah, que legal, isso é muito bom. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e estou à disposição, tá? Se um dia tivermos oportunidade de estar pessoalmente, vou com o maior prazer, tá? Eu que Estamos próximos, né? Linhares pertinho. é próximo da cidade, É pertinho, é pertinho.
Então, gente, muito obrigada também pela participação de todos, tá? Eu posso, Daisy, porque eu gravei essa reunião, eu posso jogar para todo mundo assistir, enfim? Sim, tranquilo. Pode sim. Beleza, então. Então tá certo. Então tá, boa noite para todo Boa mundo, noite, tá? E gente. todo Beijo mundo pra trate de vocês. pegar um livro, ler e escrever. Isso aí, gente. Vamos escrever, vamos produzir escrita. Beijo. Beijo, obrigada. Eu que agradeço.